Vamos começar? Aleluia! Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fará, diante daquilo que Ele tem prometido para a nossa vida. É tão bom olhar para as promessas de Deus e saber que o nosso Deus é um Deus que é fiel, não é mesmo? Eu amo isso, saber que o nosso Deus é fiel, isso é maravilhoso. Fidelidade, né? Uma coisa tão importante, e como alguns dizem, tão rara nos nossos dias, mas é tão bom ler a Escritura Sagrada e saber que o nosso Deus é um Deus fiel. E a palavra de Deus fala que Ele é fiel para cumprir aquilo que promete, Ele é fiel para dar sequência daquilo que Ele começa. Ele é um Deus que Ele não para no meio, né? Ele é um Deus que avança, Ele faz. Isso é maravilhoso. E uma palavra rápida da parte de Deus sobre a sua vida: quando nós temos alguma dificuldade com isso, quando nós estamos titubeando nos pensamentos em relação à fidelidade de Deus, sempre é bom fazer aquilo que Deus nos fala, e que está lá em Lamentações, e fala de trazer à memória aquilo que nos dá e nos traz esperança. E eu quando leio esse versículo bíblico, essa palavra de Deus, eu não consigo pensar em outra coisa senão trazer à memória os grandes feitos de Deus na nossa vida, porque isso é uma garantia, é um selo de aprovação para o nosso coração, de que o mesmo Deus que fez no passado, Ele é poderoso para continuar a fazer, e fará ainda mais, e mais, e mais, e mais, em nome de Jesus. Eu não sei exatamente por que falo isso, mas eu sei que é da parte de Deus, talvez para a vida de alguém que está vivendo algum momento vacilante no coração, algum momento titubeando entre pensamentos, aqui e acolá, talvez até com um pouco de dúvida, diante de algumas lutas, batalhas, circunstâncias difíceis. Eu quero, no nome de Jesus, profeticamente dizer para você: traga a memória aquilo que te dá esperança no Senhor. E se tem algo que traz esperança no Senhor, é aquilo que Ele já fez. Uma das coisas que Deus precisa sempre restaurar e resgatar na nossa vida, é aquilo que Ele restaura e resgata no coração do salmista. Eu acho lindo isso. O salmista diz assim, Senhor, renova em mim, restaura em mim a alegria de tão grande salvação. Eu, quando estou vivendo algum momento de não compreender tudo que está na minha frente, eu sempre me recordo desse verso, para lembrar de onde Ele me tirou. E isso quase que instantaneamente renova a minha expectativa, minha esperança na fidelidade de Deus. Eu acho isso maravilhoso. Eu não sei de onde Jesus te tirou. Na verdade, alguns eu sei, mas alguns eu não sei exatamente de onde Deus te tirou, para poder te trazer para a presença dEle. Mas Ele foi longe da minha vida. Ele quebrou um ciclo de maldição na minha hereditariedade. Ele rompeu, fazendo com que eu não fosse o óbvio, não me tornasse a sequência daquilo que todos antes de mim já foram. Então, saber que Deus me tirou disso, para me dar tão grande salvação e tão grande livramento, isso, traz uma alegria no meu coração, uma alegria. E instantaneamente, quando eu penso nisso, automaticamente eu sou levado a crer novamente, de que se Deus foi capaz de me tirar de um ciclo e de um círculo vicioso do pecado e de maldições, e me tornou um homem de Deus, me santificou através da palavra, me renova todo dia, me encheu com o Espírito, me trouxe dons, me chamou ao ministério. Então esse Deus é bom demais, esse Deus é fiel, e Ele é fiel para concluir tudo o que começou. Amém? Quando eu passo de vez em quando por algumas obras, eu fico vendo, né? E você sabe, né? O Brasil, assim como o mundo, né? A economia mundial vive ciclos, tem ciclos maravilhosos e tem ciclos ruins. E isso não necessariamente é a culpa de alguém, parece que é uma realidade permanente de estar vivo, né? Assim como a nossa vida é cíclica, a economia das nações também é cíclica. E a economia das nações por vezes está boa, está em alta, e às vezes está em baixa, e faz com que aconteça quebradeiras, né?
E dentre essas quebradeiras faz com que às vezes pessoas que estavam vivendo na crista da onda e de começar a edificar coisas lindas e maravilhosas, está se construindo mausoléus ou sei lá, se construindo grandes coisas lindas, maravilhosas, às vezes precisa interromper aquela obra e é que fica aquele negócio lá, sabe? Que você passa assim e fala, nossa, que edificação maravilhosa, mas não acaba nunca, né? Aí alguém fala, não acaba porque faltou grana, faltou recurso, por isso não deu continuidade, então fica aquela obra inacabada. Sabe a obra inacabada? Tem gente que parece que tem uma maldição familiar, assim, todos sempre fizeram uma obra inacabada. Não sei se você foi assim, não sei se você veio de uma família assim. Eu vim de uma família assim. É lamentável esse negócio. Eu voltei alguns anos atrás, a minha família, para poder ter um elo, um relacionamento com eles e resgatar algumas realidades históricas, e obviamente não fiz esses comentários, mas me entristeceu o fato de voltar para a casa do meu avô e do meu bisavô e ver que está exatamente igual de quando eu tinha 5 anos, de quando eu tinha 10 anos, exatamente igual. Não tem um reboco na parede, entendeu? Os tijolos continuam à vista, ninguém pintou nada diferente, não teve absolutamente nada, entende? Isso é uma sina do mal que se perpetuava por gerações e gerações, mas isso foi interrompido pela graça e misericórdia de Deus na minha vida, né? Eu não só, a gente tem a graça de poder ter bem, ainda poder cuidar e reformar e trabalhar para melhorar, isso é maravilhoso. Então é uma quebra de um ciclo maldito, e eu estou falando isso porque o pecado, as maldições, o diabo, o mundo, vive numa outra realidade, a realidade de começar e não acabar, de ter obras lindas que fica na promessa, vai dar certo, vai ser grande, mas aí alguma coisa acontece e falta o recurso humano, falta o recurso financeiro, falta algo, e aí passa um tempo e alguém fala, mas isso aqui não ia ficar grande? Ia, mas deu uma quebradeira, veio uma crise e acabou com tudo. Por que está falando isso, pastor? Porque eu quero dizer que o céu não está em crise, e eu quero dizer para você que Deus não precisa olhar para Ibovespa, nem para Nasdaq, nem para qualquer Dow Jones, ou qualquer bolsa de valores. Deus não fica olhando se o dólar sobe, se o euro sobe. Deus não está preocupado com isso. O céu não está em crise, e esse mesmo céu que não está em crise, tem um Deus que começa e termina. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Você e eu confiamos num Deus assim, amém? Amém? Glória a Deus. Dada essa palavra pastoral, agora vamos então para os dons espirituais. Temos exatamente 24 minutos para poder falar a respeito dos dons espirituais, e vamos dar sequência naquilo que nós temos ministrado a respeito desses temas. E eu sei que isso é uma bênção, eu fico muito feliz quando eu olho aqui na terça-feira para frente e vejo pessoas novas em nosso meio. Eu fico realmente muito feliz. Eu agradeço a Deus pela sua vida, bem como por aqueles que fielmente toda terça-feira estão aqui. Maravilhoso, parabéns pela sua fidelidade. Eu convido esses que estão vindo agora a também fazerem esse mesmo processo e participarem ativamente dos nossos Tadéus, porque o nosso Tadéu é bênção. Ele acaba se tornando um tempo de treinamento, de ensino, de direcionamento, de alinhamento, em vários temas. Mas nós estamos numa temática maior, que são os dons espirituais, baseados numa passagem bíblica do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 8, ok? Então, obrigado, Tânia. A gente está meditando e aprendendo a respeito dos dons espirituais, e desde o ano passado nós estamos ministrando a respeito disso. Obrigado, querido. E nós entendemos que dos 9 dons espirituais mencionados em 1 Coríntios capítulo 12, nós podemos compreender esses 9 dons e separá-los didaticamente, para efeito de compreensão, em 3 ramos, em três áreas, em 3 grupos, que englobam 3 dons para cada um desses grupos. Ou seja, são 9 dons, e nós temos 3 grupos de 3 dons cada. Um desses grupos nós chamamos de dons de revelação. Os dons de revelação, obviamente, como está sendo mencionado, são os dons que revelam algo, ok? Então são dons que, quando eles estão em ação, eles revelam algo sobrenaturalmente. Não é a revelação no sentido de ouvir falar, acho que é algo que vem do Senhor para a vida daquele que é dele, daquele que foi batizado no Espírito Santo, ok? Importante sempre mencionar que essa realidade dos dons espirituais é uma consequência
do batismo no Espírito Santo, é uma consequência desse enchimento do poder do alto, com vistas ao ministério. Se alguém tem dúvida em relação ao que significa o batismo do Espírito Santo, é uma capacitação sobrenatural com vistas ao serviço para Deus, com vistas ao ministério, a você servir o Senhor, não na base da sua boa vontade, mas na base do poder dele. E esse poder ele se manifesta como num espectro aqui. Aí nós temos, pelo menos, analisando esses dons espirituais, são como poderes espirituais, sabe, que são dados para que a gente possa manifestar na terra o poder dos céus, para que a gente possa manifestar de algum modo aquilo que Deus quer fazer, ok? Eu sei que quem gosta aí de história em quadrinhos e gosta desses heróis, né? Todo mundo de algum momento, pelo menos em algum dia, já achou legal e viu, achou interessante, mesmo que deixou de gostar. Mas uma grande parte, a bilheteria dos cinemas mostra, né? A população mundial gosta muito desse negócio de herói. E eu acho que isso é verdadeiro, porque nós temos um apreço por tudo aquilo que a terra não pode dar conta. Então nós carregamos isso. É um resquício da graça. Isso é uma saudade do céu, que é inerente ao ser humano. Nós sempre visualizamos atributos que sejam transcendentes. Agora falou difícil, hein, pastor? Coisas que não são imanentes. Agora ficou mais fácil, né, irmãos? Sabia que você ia entender na segunda. Ou seja, coisas que não são da terra. Nós enchemos as paciências com coisas da terra em algum momento. E nós ficamos assim, esperando coisas que sejam sobrenaturais. E a gente apela para histórias de quadrinhos, para ficção científica. A gente apela para isso, para poder de algum modo vislumbrar o impossível se tornar realidade, a nossa impossibilidade. Então, isso está dentro do coração do ser humano. É uma busca pelo eterno. A Bíblia fala que a Bíblia menciona assim que Deus ele colocou a eternidade no coração do homem. Obviamente, só que eterno pode preencher o vazio da eternidade no coração do homem. Nada que é passageiro, nada que que não seja eterno, perene, duradouro, vai preencher. Então, se a gente tentar preencher, não vai dar. É como colocar um negócio e não ajusta, não entra, sabe? Não é do tamanho ideal. Então, só vai ser do tamanho ideal no nosso coração aquilo que for eterno, porque Ele colocou a eternidade dentro do nosso coração. E em função disso, para manifestar o eterno, para manifestar o poder, assim como os heróis têm cada um deles os seus poderes, Deus concede a expressão do seu poder total, absoluto e infalível. Ele fraciona isso em dons espirituais e concede esses poderes aos seus homens e mulheres, aos seus filhos e filhas, ok? Para que eles possam atuar em seu nome. E para que eles possam ser efetivos no dia a dia, manifestando os céus na terra. Então, esses são dons espirituais. Estou fazendo uma abordagem um pouquinho diferente, mas estou falando a respeito de dons espirituais. Então, dentre esses 9 dons, 3 são os dons de poder, que quem já está aqui desde o ano passado, alguns já perderam um pouco de cabelo nessa história já, para não dizer que estão carecas de saber, para não ofender os carecas, é claro, né? Mas alguns estão quase lá. De tanto saber, quer ver? Eu vou falar e eu vou dizer assim, dons de poder, eles vão falar rapidamente os 3 dons que são, quer ver? Olha lá, os dons de poder são 3, quais são eles, irmãos? Está vendo aí a rapidez? Dons de, não, dons de poder não, então vamos começar pelo começo, né? Eu falei dons de revelação, vamos lá, os dons de revelação, tá? São eles, olha lá, quer ver? Olha só, olha a rapidez, olha lá, são eles, palavra de sabedoria, outro para não ficar só num. E isso também, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Olha só, que legal. Então, de 9 dons, tem até gente nova aí chegando que já sabe, já está falando. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. É que já fez a lição de casa, já ouviu as mensagens antes, já entrou, né? Já entrou na pegada certa. Então, nós temos esses 3 dons: palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos. Isso está ligado aos dons que revelam algo, são os dons de revelação. Além desses, nós temos os dons de poder, ok? Se os dons de revelação revelam algo, os dons de poder nós podemos resumir dizendo que eles fazem algo. Uns revelam algo e outros fazem algo. E nós temos 3 então, que nós estamos justamente neles, falando deles agora. Que são eles os dons de poder. Vamos lá. Agora o dom da fé, que a gente já está falando bastante sobre ele. Operação de milagres. E dons de curar. Olha aí, isso é importante anotar.
colocar no notes, aí na nota aí do smartphone, ok? Então os dons de poder são os dons que fazem algo, ok? Os dons que fazem algo. São eles o dom da fé, que a gente já está explicando bastante sobre isso, operação de milagres e dons de curar. E obviamente faltam ainda 3, que é o último ramo aí desses dons, que são os dons de fala, os dons vocálicos. Os dons de revelação revelam algo, os dons de poder fazem algo, os dons de fala falam algo, obviamente. Então são dons que estão ligados à fala, ok? Ao ato de falar em nome do Senhor de algum modo. Então são eles, quais são eles? Vamos lá. Qual é a profecia, ok? Variedade de línguas, olha o nome do dom bem específico, variedade de línguas e interpretação de línguas. Sensacional, vocês estão muito bem. Glória a Deus, vocês são ótimos. Já sabem esses dons, já sabem pelo menos categorizá-los. A gente está aprendendo e a gente vai crescer junto. Nós estamos falando já há algumas semanas do dom da fé, que em resumo, nós estamos aqui chamando de uma fé especial. Não é a fé salvadora, a fé de Efésios 2, 8 e 9, que envolve a salvação daquele que crê. Não é a fé que Deus concede aos crentes em função de crer. Deus fala que Ele dá a cada um uma medida de fé. Beleza, glória a Deus. Então todos nós temos uma fé, e essa fé ela pode crescer, e nós devemos fazê-la crescer, e nós fazemos a nossa fé crescer pela palavra de Deus, se expondo à palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Nós fazemos a nossa fé crescer falando no Espírito, orando no Espírito. O apóstolo Paulo ele explica que aquele que ora em línguas, ele ora de fato, sua mente está infrutífera, mas seu espírito é edificado. Então a gente faz a nossa fé crescer desse modo também. Aquele que ora no Espírito cresce em fé. E nós temos ensinado também que a nossa fé ela cresce na medida que nós aplicamos ela, ok? Então um princípio importante para o crescimento da fé é o princípio que Jesus fala em relação ao grão de mostarda. Jesus não estava dizendo e valorizando a pequenez do grão de mostarda. O que ele estava explicando era o princípio da frutificação, de que apesar de uma semente quão pequena que seja, o efeito não está na pequenez da semente, o efeito está no uso dela. Quando você pega a semente, você coloca na terra preparada para isso, isso faz com que aquilo vire uma árvore. E essa grande hortaliça, além de frutificar, ela faz com que vários pássaros façam dela ninho. Olha que coisa fantástica. Está dizendo assim, uma coisa tão pequenininha, uma vez usada, ela cresce. É isso que Jesus está ensinando. Jesus não estava dizendo assim, ó, nossa, bem-aventurados sois vós porque vocês têm uma pequena fé. Muito pelo contrário, ele fala assim, até quando, né, vocês vão ter uma pequena fé? Aí ele fala, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, e aí algumas bíblias interpretam mal, escolheram colocar do tamanho de um grão de mostarda, e faz com que algumas pessoas digam que, não importa, eu tenho fé, a minha fé é pequena, mas mesmo que seja de um grão de mostarda, dá certo. Não é isso que ele falou. O princípio está em o uso do grão de mostarda. E a questão aqui é, quando você aplica a fé, ela traz efeito. E ela traz o efeito que a mostarda tem. Cresce, vira uma árvore, por exemplo. Ok? Então, isso é um tipo de fé, mas não é o dom da fé. Essa é uma fé que cresce. Nós temos uma outra fé que alguns interpretam como fidelidade, também é possível, e é mais... melhora a expressão fidelidade, que se encontra em Gálatas capítulo 5, quando o apóstolo Paulo fala a respeito do caráter cristão, falando a respeito do fruto do Espírito. Ali a palavra fidelidade poderia também ser trocada por fé, tranquilo, mas não é isso que ele está falando. O dom da fé, a gente chama aqui resumidamente de uma fé especial, ok? E é importante isso que eu estou falando, porque vai nos ajudar a entender a operação de milagres. O dom da fé envolve algo que a gente recebe, não envolve algo que a gente faz, no sentido de obter. Não há nada que eu possa fazer para ter o dom da fé. Talvez eu possa orar para ter esse dom da fé, mas tirando isso, não é algo que eu exercito, e a partir de exercer esse dom da fé, ou melhor, exercer fé, automaticamente eu chego em algum momento, e então eu passo a ter o dom da fé, porque Deus olhou para mim e falou assim, nossa, você está aplicando tanto fé, que eu vou te dar o dom da fé. Não tem nada a ver isso. Esse dom da fé, ele tem características específicas,
que estão ligadas, eles estão bem interligados, ela está extremamente ligada com a operação de milagres. De modo que a gente pode explicar de forma assim didática que o dom da fé recebe e a operação de milagres torna ativo e pratica, vamos assim dizer. Ela opera, por isso o nome é operação. Ela faz acontecer. Então está muito ligado de tal modo que às vezes a gente não consegue discernir uma coisa da outra, mas de forma assim mais teórica, pelo menos a gente pode entender que o dom da fé, ele é algo que a pessoa recebe, e na maioria das vezes envolve ela mesmo, ok? Então a gente tem falado de algumas passagens bíblicas que dão essa clareza de que uma fé especial faz com que a pessoa viva algo que os outros não vivem, e não é porque os outros não vivem que os outros estão em pecado. Eu dei exemplo em relação a morrer, né? Eu tenho dado esse exemplo em relação a Daniel na cova dos leões. A Bíblia fala que Daniel creu no Senhor. Uau, a Bíblia deixa claro. Está lá em Daniel capítulo 6, essa história em relação à cova dos leões. E lá ele tem uma proteção sobrenatural de Deus. E a única coisa que ele fez é crer no Senhor. Inclusive dormiu, de um dia para o outro, crendo no Senhor. E nada aconteceu. Mas talvez alguém falasse, nossa, mas então todo mundo que estiver diante de leões e crer no Senhor vai também ter o mesmo efeito. Não, a Bíblia fala que tem muitos que foram engolidos pelos leões. E morreram em função da sua fé sendo mastigado por leões, e entraram na eternidade fisicamente por essa experiência. Glória a Deus, aleluia. Outros foram cerrados no meio, outros foram crucificados, outros foram das mais diferentes maneiras. Outros foram colocados amarrados em correntes, cavalos levando eles arrastados, e por isso morreram. Inúmeras são as mortes de cristãos mártires, e que terão um galardão especial em função disso, biblicamente falando, de acordo com o Apocalipse, que eles partem para a glória desse modo. Há pecado nisso? Nenhum. Os apóstolos morreram, muitos deles de diferentes maneiras, e mortes brutais, cruéis. Não há pecado nisso. O que eu estou falando é que, dado o que Deus quer fazer, isso envolve propósito de Deus. Em algumas ocasiões, Deus concede uma fé especial, capaz de manifestar algo sobrenatural, e que em outra ocasião não aconteceria como. O caso de Daniel é um. Temos outras realidades. Por exemplo, eu já falei em termos de proteção, usando essa figura do Daniel. Poderia falar em termos de sustento. Aquela experiência de Elias, em que Elias, ele recebe a palavra de Deus, e Deus fala assim, vai para o ribeiro, e lá eu vou te sustentar. Ou seja, ele recebeu a palavra de Deus, e a Bíblia deixa claro, e Elias creu em Deus. É importante entender isso. Imagina, Deus te dá uma palavra, ok? E ele só diz assim, eu vou te sustentar. Mas não tem nada lá, não tem absolutamente nada que você possa, não, está tranquilo, está suave, está favorável, vai dar certo. Lá está legal. Deus falou e ele vai cumprir, porque lá tem isso. Não tinha nada, o lugar era inóspito, não tinha nada. Aí ele chega lá, o que acontece? Ele dorme. E aí agora ele passa a ser visitado. Deus não tinha dito como que ia fazer isso, mas Deus falou que ia sustentar ele. Ele creu nisso. Como que Deus sustentou ele? Não tente fazer isso, tá? A não ser que Deus fale com você e te dê uma fé especial. Senão você vai começar a ver os passarinhos e vai, agora vem, não vem, tá? Ele, de repente, é surpreendido com corvos. Mas não era para matar ele porque ele estava morrendo e vão comer como porque está em putrefação o corpo dele. Não, ele está vivo, e os corvos foram direcionados por Deus em 2 momentos do dia. Isso é maravilhoso. Isso é sobrenatural. E detalhe, um dos corvos trazia pão na boca, e o outro trazia carne na boca. Não, é seletivo o negócio. Especial demais. Ele foi alimentado da água do ribeiro, ele foi dessedentado, matou a sua sede da água do ribeiro, e ele foi alimentado pelos corvos por algum período de tempo, de manhã e à tarde. São 2 evidências, a Bíblia fala, de manhã e à tarde era certo, os corvos vinham e alimentavam ele com pão e carne. Sobrenatural. Então, a atuação do dom da fé, nesse caso, como eu estou dizendo, na maioria dos casos, o dom da fé tem a ver com a pessoa. São feitos sobrenaturais de Deus, que não há uma explicação por que acontece desse modo, e que não envolve apenas uma questão da fé em si ser ativada. É algo que Deus decide fazer, e a pessoa recebe isso. E esse receber já é algo sobrenatural em si, em função de crer de um modo especial. Ok? Por exemplo, também a gente pode falar, dentro desse campo do dom da fé, a ressurreição dos mortos também.
Então, a ressurreição dos mortos também entra. É importante ser dito que a ressurreição dos mortos envolve pelo menos 3 dons em ação, né? Porque ela envolve o dom da fé, que vai chamar o Espírito novamente, né? Ela envolve também a operação de milagres, que vai manifestar propriamente a ressurreição, e envolve também os dons de curar, porque na maioria das vezes, tenta imaginar, a pessoa volta à vida, mas a enfermidade não foi retirada, o que acontece? Ela vai morrer daqui a pouco novamente, do mesmo mal. Então não vai ter muito sentido isso. Então são 3 dons entrando em ação para manifestar de forma tão emblemática o poder de Deus. É por isso que uma das explicações por que não acontece tanta ressurreição dos mortos está justamente porque são 3 dons que precisam entrar em ação para que isso possa acontecer. Então, isso pode acontecer, obviamente, é uma promessa do Senhor, isso está dentro do campo daquilo que Ele quer fazer e manifestar, mas por algumas eventualidades, nem sempre, talvez Ele encontre pessoas que possam manifestar isso que Ele quer fazer, ok? Vou dar um exemplo de um homem que tinha esse dom da fé, extra-biblicamente falando, né? Para você não achar que é só a Bíblia que acontece, depois não aconteceu mais. Teve um homem chamado Smith Wigglesworth, né? Quase falar em línguas quando você fala esse nome, Smith Wigglesworth, né? Uma coisa linda. Se aprender a falar isso, já está falando em línguas, na verdade. Então, o Smith Wigglesworth, ele é um cara que tem registrado, ao longo da história ministerial dele, 14 ressurreições. 14 ressurreições. Uau! Isso é algo sobrenatural. Algumas são bem interessantes, algumas são narradas, tem alguns detalhes interessantes. Por exemplo, uma vez, ele tinha uma mulher que estava morrendo em função da tuberculose, e ele foi orar com ela. Primeiramente, ele foi orar com ela, estava viva, estava com tuberculose, ou seja, uma inflamação, uma infecção nos pulmões, brutal, cruel, impedindo de respirar ao ponto que ela veio a óbito. Só que o que acontece? Quando ele chegou na casa, era 1 da manhã, e ele ficou orando com ela. Da 1 da manhã até as 13h30 da madrugada. 13h30 da madrugada, essa mulher morreu. E quando às 13h30 da madrugada essa mulher morreu, ele sentiu uma inclinação selvagem, é o único modo que eu posso dizer isso, de orar com essa mulher morta. Coisa linda, né? Tá orando com a mulher morta. A mulher morreu de morte morrida, tá? Morreu mesmo. Não era brincadeira não. Não estava dormindo, não estava desmaiada, não, ela estava morta. E ele ficou então orando sobre ela, e tudo que vinha na mente dele, ele narra isso nos seus diários, né? E depois outros narradores testificam essa experiência. Ele dizia basicamente o seguinte: ele estava numa ocasião em Deus, naquela situação ele não aceitaria não, e ele declara que ele sabia que Deus resolveu dizer sim. Então, diante disso, ele prosseguiu. E aí, dado algum tempo em que aquela mulher estava morta, e ele estava com aquela certeza de que o milagre estava para acontecer, num determinado momento ele olhou para a janela naquela casa, e ele viu o rosto de Jesus. É assim que é narrado. E instantaneamente, após ele ver o rosto de Jesus, voltar a olhar para a mulher, ele começa a ver o rosto daquela mulher ser mudado novamente, e a morte que estava ali deixa, e a vida começa agora a se manifestar, e ele vê isso claramente no rosto daquela mulher, até que em um determinado momento ela se vira, e ela adormece, e depois de um tempo adormecida, ela acorda, e ela estava 100% curada, absolutamente curada, e ela vive muito tempo depois para poder testemunhar a respeito disso. Um outro acontecimento que teve relação à vida de Smith, era um vizinho, e esse vizinho, ele morreu, antes de ele conseguir chegar até o lugar onde ele iria orar por esse vizinho. E quando ele chegou lá, as pessoas que estavam lá, elas não acharam muito legal, porque ele viu que estava morto, e ele começou a orar por ressurreição. E que depois que acontece, a gente fica mais crente, né, irmão? A gente vai, na segunda a gente já está, na terceira então, na quarta nem se fala, na 14ª então a gente já está em cátedra, né? E então ele estava orando, e aí as pessoas começaram a ficar incomodadas, e até a irmã Wigglesworth falou para ele assim: não faça isso, por favor, é deselegante isso, essa sua postura. Mas ele insistiu, e ele diz o seguinte, ó, isso é importante o que ele diz, ele fala assim, ó: fui até onde eu conseguia com a minha própria fé, e então Deus pegou em mim, e Ele me segurou com tanta firmeza, que eu tive fé suficiente para tudo. E aí ele diz que naquele exato momento ele orou, e ordenou que a morte saísse
daquele homem, daquele senhor, daquele vizinho. E naquele exato momento o homem voltou à vida na frente daquelas pessoas que estavam ali para testemunhar. Um terceiro evento da vida de Smith é um outro caso de uma mulher que ela tinha morrido. E ela tinha morrido enquanto ele tinha orado por ela. Ele tinha orado por ela, passou alguns instantes e morreu. O homem voltou pingando fogo. E ele foi para cima dela e agora ele teve... Não faça isso em casa, tá bom, irmãos? Não faça, que agora a narrativa muda um pouquinho. Ele foi até a cama da mulher morta. Ele pegou a mulher morta, levantou a mulher morta. Imagino que o Smith era um cara um pouco mais forte, e aquela mulher possivelmente um tanto mais frágil. Ele grudou, segurou ela, levou até o outro lado do quarto, grudou na parede ela. Por isso eu estou falando, não faça isso em casa, tá? E quando ele segurou ela nessa posição na parede, grudada assim, ele deu uma ordem, ele falou assim: em nome de Jesus, repreendo essa morte. E naquele exato momento o corpo da mulher começou a tremer. Se não bastasse, eu já estava feliz com isso, mas falou, não. Aí ele falou, em nome de Jesus, eu ordeno que você ande. Aí ele tirou a mão da mulher, e ela parou de tremer e começou a andar. Isso foi um feito que trouxe uma grande marca na vida de Smith. Então Smith, ao todo, no seu ministério, teve 14 experiências assim. Para concluir, temos ainda apenas mais um minuto. Isso também, o dom da fé também envolve expulsão de demônios. Também está dentro dessa categoria a expulsão de demônios, mesmo que isso é uma realidade para a vida de todo crente. Existe uma ativação, a confrontação demoníaca, a batalha espiritual e uma assertividade, uma efetividade ministerial em função do dom da fé, que faz com que a pessoa tenha essa característica de expulsar demônios. Também está ligado. Obviamente que em muitos casos entra também a palavra de conhecimento para revelar, entra o discernimento de espíritos para revelar, mas o dom da fé está ali para poder fazer as coisas acontecerem. E por último, finalizo com isso, a ministração do Espírito Santo, com vistas a ser batizado no Espírito Santo. O dom da fé também, ele tem a percepção de ambientes, de modo que a pessoa que está vivenciando, recebendo essa fé, ela vivencia algumas experiências bíblicas de que pela imposição das mãos, sobrenaturalidades começam a acontecer no meio do povo de Deus. Dentre elas, a mais conhecida e vista biblicamente, é as pessoas serem batizadas no Espírito Santo de forma poderosa e passarem a falar em novas línguas como evidência desse sinal. Ao ponto que o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 3, verso 5, a respeito daqueles que liberam o Espírito. Ele não está falando a respeito de Deus, está falando a respeito das pessoas que manifestam isso sobre outras pela imposição das suas mãos. Então, há uma realidade aqui que passa de um indivíduo para o outro, mediante essa fé, esse dom da fé. Ok? Então, eu acredito, e encerro falando essa frase, que muitas vezes nós até gostaríamos de ter essas realidades, mas o que eu acredito no meio disso tudo é que há um passo de fé que a gente precisa dar em relação à fé que nós já temos. Isso vai nos ajudando a perceber e entender e querer viver níveis maiores, realidades ainda maiores em Deus, como essa que eu acabei de falar. Eu creio que isso está no campo daquilo que Jesus viveu intensamente. E Jesus prometeu e disse que aqueles que creem nele farão as obras que ele faz e farão obras ainda maiores. Então, acredito muito que uma das expressões desse versículo está dentro desse campo do dom da fé. Ele precisa ser vivenciado na prática. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Nós encerramos o nosso Tadel hoje.